A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a 13ª lição, que tem por título Jesus, o modelo de líder. O texto principal nos diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. O resumo da lição nos diz: Jesus é definitivamente o modelo a ser seguido por toda a liderança cristã. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, conscientizar a respeito da natureza da liderança de Jesus, compreender o modelo de liderança de Jesus e explicar que durante o seu ministério terreno, Jesus foi um líder prático. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito no livro de João, capítulo 13, versículos do 1 ao 15. É importante que você faça essa leitura junto com os seus alunos. Um dos episódios mais bonitos de Jesus junto aos seus discípulos, quando ele lava os pés de todos eles. A título de introdução, você pode enfatizar bem os objetivos que serão alcançados durante essa lição e dizer aos jovens que algumas características da liderança de Jesus serão estudadas por nós e Jesus se apresenta como o modelo de líder perfeito a ser seguido. Estudamos muitos modelos de liderança, tanto masculinas quanto femininas, mas dentre estas, o exemplo de liderança deixado pelo Senhor Jesus se destaca, obviamente. O primeiro ponto, querido professor, tem por título a natureza da liderança de Jesus. Aqui nós veremos a divindade de Jesus como exemplo da sua natureza. Então, qual a natureza da sua liderança? Veremos nesse ponto. Depois, a autoconsciência de Jesus sobre quem o enviou. E terceiro ponto, sobre Jesus e a consciência de sua missão. Então, qual a missão Jesus tinha para realizar? Então, esses 3 pontos norteiam o primeiro tópico. Na divindade de Jesus, nós não podemos esquecer de falar sobre as suas obras. As suas obras miraculosas, sobretudo destacadas no Evangelho segundo João, nos faz compreender que a liderança de Jesus, como a sua vida, sobre quem ele era, não pode ser compreendido apenas do ponto de vista natural. Jesus não era só um homem, só um profeta, ele era Deus, o Deus encarnado. Então, a natureza da sua liderança está na sua divindade. Jesus é divino. Então, a sua divindade fez também com que ele agisse com tanta maestria no tocante à sua liderança. No Evangelho de João encontramos os 7 eu sou de Jesus e a cada um deles revela a sua pessoa, obra e divindade. Vemos a confissão de Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 16 e 17, quando ele diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Então, essa declaração foi um reconhecimento público da divindade de Jesus. Nesse primeiro ponto, nós precisamos enfatizar aos nossos alunos que a liderança de Jesus se destaca, sobretudo, porque ele é Deus. A natureza da sua liderança é divina. Glória a Jesus por isso. Como subsídio ainda, querido professor, nós trazemos a nossa declaração de fé na sua página 50 e 51, quando fala da humanidade de Jesus e a sua divindade. Portanto, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Não 50 e 50, 100% homem, 100% Deus. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas de Jesus, como, por exemplo, o relato da sua infância, seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas, capítulo 2, versículo 40 e o 52, nos diz que Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Jesus ainda, aquele menino, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. Portanto, ele é o nosso eterno Emanuel, o Deus conosco, como está escrito em Mateus, capítulo 1, versículo 23. João, capítulo 1, versículo 14, segunda declaração de fé também, nos instrui que o Verbo se fez carne.
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza. Jesus não é menos Deus ou menos homem, ele é totalmente Deus e totalmente homem. A encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entra no mundo por um homem, Adão, e assim também tinha de ser vencido por um homem, Jesus. Então, em sua natureza humana, Jesus participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Jesus 100% homem, porém sem nenhum pecado. A deidade absoluta de Jesus é revelada também nas Escrituras. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quem é este verbo? Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 9:6, se referindo também à pessoa de Jesus Cristo. Apocalipse 1:8, o próprio Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 20 nos diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nós vemos durante todo o relato do ministério terreno de Jesus a sua divindade. Ele dorme como um homem no barco, mas quando acorda diz: vento e mar, acalma e aquieta. Glória a Jesus. Então, enfatizemos isso para os nossos alunos. Jesus 100% homem, 100% Deus. Ainda no ponto 1, sobre a sua autoconsciência, sobre quem ele era. Jesus sabia que ele era Deus, sabia também que ele era homem. Então Jesus tem plena consciência disso e ele age de acordo com essa sua compreensão. A serenidade e a segurança com que Jesus enfrentou o interrogatório de Pilatos, por exemplo, impressiona e se dá justamente pela convicção do mestre acerca de si mesmo e de quem o enviou. Então Jesus sabe qual é a sua identidade, que é divina. Mas naquela ocasião em que ele viveu aqui na terra, era também humana. Por isso a Bíblia sempre diz, filho do homem, fazendo também referência à sua humanidade. Eu cito aqui Paulo e Barnabé, quando foram separados pelo Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos 13, e eles vão para uma missão, para a sua primeira viagem missionária. E eles enfrentaram vários desafios e se manteram firmes, por quê? Consciência de quem eram e de quem os tinham chamado. Eles sabiam que Deus havia separado eles para essa missão. Então, quando nós temos essa compreensão, nós vamos adiante. Acontece a mesma coisa com Jesus. Ele sabia. E por fim, ele tem a consciência também da sua missão. Mateus capítulo 16, versículo 22, nós vemos Pedro tentando persuadi-lo a não morrer por nós. Jesus começa a dizer que precisava ir em Jerusalém, padecer, sofrer, morrer. Pedro diz, não, tenha misericórdia de ti mesmo, não faça isso. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Era necessário Jesus morrer, senão nós não estaremos aqui, convictos da nossa salvação pelos méritos do Senhor Jesus. Então Jesus foi muito ciente, durante toda a sua vida, aqui na terra, da sua missão. Ele sabia que ele veio, se encarnou, vestiu pele humana para salvar a humanidade dos seus pecados. Então, querido professor, esses são os nossos subsídios para o ponto 1. Vamos para o nosso ponto 2. O ponto 2 tem por título o modelo de liderança de Jesus. Então, uma liderança fundamentada no amor. Então, o primeiro subtópico nos fala do amor de Jesus. Tudo que Jesus realizou, todo o seu ministério terreno foi por amor e com amor. O amor é essencial para que o líder seja bem-sucedido. O amor deve ser evidenciado em obras, assim como Deus provou o seu amor por nós. Então, a palavra-chave é amor na liderança de Jesus. Então, o líder precisa também amar o que ele faz. O líder precisa ter amor para com os seus liderados, para com a sua ação de liderar.
para com o lugar em que ele está liderando, porque sem amor, essa tarefa de liderar fica muito mais difícil de ser executada. 1 Coríntios 13, nós vemos a importância do amor. Tão importante que se eu falasse outras línguas, profetizasse, sem ter amor, seria vão, inútil. Então, ser líder sem amor, ser líder apenas por obrigação, por um dever a cumprir, estamos distantes do modelo deixado por Jesus. A liderança de Jesus também foi sacrificial. Filipenses capítulo 2, nós vemos uma descida muito acentuada de Jesus. Ele é Deus. Aí ele veste pele humana. Não usurpou ser igual a Deus. Se permitiu ser homem. Sentiu o que nós sentimos. Foi tentado, mas sem pecado. Apenas homem não é o suficiente e ele se coloca como servo. E aí deságua em João capítulo 13, do 1 ao 15, que é o texto bíblico dessa lição, lavando os pés dos discípulos. Serviço este executado pelo menor dos escravos em uma casa. De Deus, ele executa a função de um menor, do mais simples escravo, do mais simples servo. Glória a Jesus. Então, por que nós, diante disso, ainda queremos agir muitas das vezes com altivez de coração, com egoísmo? Nós precisamos seguir o exemplo do mestre, uma liderança sacrificial. O terceiro subtópico fala de uma liderança em favor do próximo. O olhar do mestre sempre esteve voltado para o outro e nunca para si mesmo. Jesus veio para servir. Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3, nós vemos: evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Olha a missão de Jesus, e ele cumpriu muito bem. Ele não teve um olhar apenas para si. Ele não quis apenas o seu bem próprio. Ele não olhou para recompensas. Ele olhou para cada um de nós. Ele padeceu e sofreu por amor a cada um de nós. Por isso, sua liderança foi de favor ao próximo. E eu acrescentaria aqui, professor, uma liderança de extrema humildade. Lucas capítulo 22, versículo 24, nós vemos os discípulos discutindo sobre posições no céu. Quem seria o maior ou o menor? Eles estão discutindo, querendo ser melhor do que o outro. E Jesus ensina que no reino de Deus é diferente. O maior é o menor. Aquele que quer ser grande no reino de Deus precisa servir a todos. O maior serve. Retoma o texto bíblico dessa lição. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, Pedro questiona, ele diz: o que eu faço hoje você não sabe, mas saberá depois. E logo após, no versículo 12, ele diz: entendeis o que vos tenho feito? Versículo 13 de João 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Olha a razão pela qual ele lavou os pés dos discípulos. Ele estava dizendo: gente, o meu reino é diferente. O reino dos homens, no reino dos homens, vocês brigam por poder, posição, visibilidade. Mas no meu reino, o anonimato é considerado. No meu reino, o que importa é o serviço. E o maior é o menor. Eu, sendo mestre, vosso mestre, eu lavo vossos pés. E vocês o que devem fazer? Ora, professores, diante desse exemplo não tem espaço em nós mais, não pode haver espaço em nós mais para autossuficiência, para egoísmo. Glória a Deus. Vamos para o nosso terceiro ponto da lição. Jesus, um líder prático, é o nosso terceiro tópico. Então aqui nós vemos um líder próximo de seus liderados. E aí o comentarista traz um conceito interessante, que Jesus não é um líder de gabinete. O que é um líder de gabinete? É aquele que seus liderados não têm acesso.
para falar com o líder tem que passar por muitos e muitos protocolos, a ponto de o liderado cansar e desistir. Jesus não era um líder de gabinete que fica sentado na sua cadeira, inacessível. Não. Ele comia com os discípulos, conversava, sentia seus dramas, atendia suas necessidades, foi na casa de Pedro, curou sua sogra. Ele estava perto. Uma liderança que segue os moldes de Cristo precisa estar junto com seus liderados. Precisa sentir de perto o calor dos seus liderados. Estar com eles. Não dirigi-los remotamente, mas junto deles. A liderança de Jesus também foi pautada na oração. É o que falta, muitas das vezes, nos líderes atuais. Oração, leitura da palavra, jejum é uma prática que, se deixarmos, vai ficando esquecida nos nossos dias. Isso serve de advertência para cada um de nós. A geração antiga diz para os nossos pais: vocês oram pouco. Os nossos pais dizem para nós: vocês oram pouco. Nós dizemos para os nossos liderados: vocês oram pouco. E se continuar diminuindo, onde pararemos? Lucas 11, 1-4, nós vemos Jesus ensinando aos seus discípulos a orarem. Mateus 14, 27, nós vemos Jesus em todo o seu ministério orando, sempre. Jesus ora uma noite inteira para escolher aqueles que seriam os seus apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 12, nós vemos isso. Ele ora antes de ser crucificado, Marcos 14, 32. O tempo todo Jesus está orando. E por fim, uma advertência à liderança cristã foi a sua discrição. Na atualidade, muitos líderes buscam por popularidade. Jesus não. Jesus não buscou ser popular, mas sempre se manteve fiel à sua missão que recebeu do Pai. E sempre que uma multidão queria cercá-lo, engrandecê-lo, fazê-lo rei, ele saía, ele fugia. E sempre atribuía a glória a Deus. Ele sabia quem ele era. Ele não prezava de holofotes, de bandeiras. Então o exemplo deixado por Jesus é de que um líder deve investir naquilo que realmente importa. Isso é, o bom nome. E não em propagandas, e não em destaque pessoal. Mas ter um bom nome, ser um verdadeiro servo de Deus. Agora vamos para o nosso momento EBD. Então, querido professor, estamos com mais um momento EBD. E o que é o momento EBD? São aqueles 5 minutinhos que você fala com o seu dirigente de congregação para explicar à igreja no dia de domingo o que você está estudando com seus alunos na escola bíblica. Pois é, aquele aluno que não frequenta EBD, mas frequenta o culto de domingo, vai saber o que vocês estão estudando. Deus vai gerar nele curiosidade em nome de Jesus e ele vai querer frequentar também a escola bíblica dominical. Não deixe de fazer o momento EBD na sua igreja, tem dado muito certo em muitas de nossas congregações. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. A primeira dica, professor, é lembrá-lo da nossa dinâmica trimestral, que chegou ao fim. Isso mesmo, nosso dicionário de liderança bíblica. Nós já fizemos a primeira etapa, acredito que seus alunos já apresentaram alguns exemplos de líder. E agora é o momento de concluir a dinâmica, um fechamento final. É o momento de todos os grupos apresentarem todos os líderes que eles conseguiram fazer o dicionário. E eu tenho certeza que será um momento muito rico e proveitoso. Que Deus abençoe esse projeto e que todos tenham conseguido fazer o seu dicionário completinho para a glória de Deus. A segunda dica, querido professor, é a dica trazida na lição. A lição nos traz um quadro bem interessante sobre a liderança de Jesus, na página 91. É importante que você amplie, mostre aos seus alunos, eu tenho certeza que será uma bênção para a glória de Deus. Terceira e última dica, querido professor, nós já estamos no clima de final de ano, é a última lição do ano, nós não podemos deixar em branco o Natal. Isso mesmo, explique aos seus alunos que Papai Noel não existe. Explique a eles que o sentido verdadeiro do Natal é o nascimento de Jesus. E para isso, eu trago um subsídio muito interessante aqui, na Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal organizada por Stanley Orton.
na sua página 324, onde nós vemos um pouco sobre a divindade e humanidade de Jesus. Então, querido professor, é importante que você faça uma explicação aos seus alunos sobre a divindade de Jesus e a sua humanidade a partir do seu nascimento. O seu nascimento foi virginal, ou seja, Jesus nasceu de uma virgem. Na união hipostática, nós observamos a união entre a natureza humana e divina na pessoa de Jesus. Você pode pesquisar um pouco mais. União hipostática. Mas o que nós queremos trazer como subsídio é você falar sobre o nascimento de Jesus nessa perspectiva teológica. Jesus nasce de Maria, obra do Espírito Santo. Por isso, ele é homem à semelhança de Adão. Ele não nasce em pecado como nós, porque Maria concebeu virgem do Espírito Santo. Então, entre nessa exposição teológica para explicar aos seus alunos essa característica diferenciada de Jesus. Esse é o subsídio que nós trazemos para você, mas você pode fazer uma pesquisa na internet, em outros livros também que você tenha. O importante é esclarecer isso para os seus alunos. Além de falar que Papai Noel não existe, diga a eles dessa diferenciação do nascimento virginal de Jesus, a sua união, Deus e homem sendo 100%, ok? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, que Deus abençoe. Eu tenho certeza que você terá uma aula muito rica e proveitosa, tá certo? Um bom Natal, um feliz ano novo a cada um. Em nome de Jesus, ano que vem nós voltamos com muitas dicas pedagógicas, tá certo, professor? A todos, a paz do Senhor.